Naquele momento sombrio, quando Jesus expirou e declarou: "Está consumado", a terra tremeu, o véu do templo se rasgou e o céu escureceu em pleno dia. Mas, após a cruz, um silêncio enigmático tomou conta do mundo. E é justamente nesse silêncio que começa um dos maiores mistérios da história. O que realmente aconteceu nos 3 dias entre a morte e a ressurreição de Cristo? Enquanto os discípulos choravam e Roma comemorava, algo indescritível se desenrolava além do alcance dos olhos humanos. O corpo de Jesus permanecia no túmulo, mas sua presença não estava limitada àquela sepultura. As Escrituras nos revelam que ele desceu às profundezas da terra, às regiões mais baixas, onde proclamou sua vitória diante das forças espirituais da maldade. Mas o que significam essas partes inferiores? Seria apenas uma metáfora? Ou será que, de fato, houve uma batalha espiritual tão intensa que transformou o destino da humanidade? O apóstolo Pedro escreveu que Cristo pregou aos espíritos em prisão, um versículo que até hoje intriga teólogos. A quem ele pregou? O que foi anunciado naquele abismo de trevas? Imagine o cenário. Enquanto o mundo via apenas um corpo inerte, no invisível ecoava a maior declaração de todos os tempos. O Filho de Deus, aquele que parecia derrotado, descia triunfante, tomando das mãos do inimigo as chaves da morte e do inferno. Nesse ínterim, o sábado foi um dia de luto profundo. Para os discípulos, foi o dia da incerteza, do medo e da desesperança. Mas, e se o silêncio de Deus não fosse ausência? E se fosse apenas parte de uma estratégia divina? É possível que o aparente vazio fosse, na verdade, o prelúdio da maior vitória da eternidade? Se esse mistério já está despertando a sua curiosidade, aproveita e deixa o like aqui neste vídeo. Assim, você nos ajuda a levar essa mensagem a muito mais pessoas que também precisam conhecer os segredos escondidos na Bíblia. Há um detalhe curioso que poucos lembram. Os líderes religiosos, temendo que o corpo de Jesus fosse roubado, pediram a Pilatos para selar a pedra e colocar guardas. Mas por que tanto medo de um morto? Será que, no fundo, havia um receio secreto de que algo extraordinário acontecesse? Essa atitude apenas aumentava o clima de mistério que envolvia o túmulo. Enquanto os soldados romanos zelavam pelo sepulcro, algo invisível ocorria em dimensões espirituais. É possível imaginar o impacto no reino das trevas quando a luz eterna de Cristo brilhou nas profundezas do abismo? Ali, diante das potestades, ele não apareceu como um réu vencido, mas como o Rei da Glória. Mas surge a pergunta: por que 3 dias? Por que não ressuscitou imediatamente? Esse intervalo não foi acaso. Cada segundo dentro daquele túmulo fazia parte de um plano meticulosamente desenhado desde a eternidade. Era o cumprimento das palavras que ele mesmo havia declarado: "Destruí este templo e em 3 dias o levantarei." E aqui está um ponto para reflexão. Quantas vezes em nossas próprias vidas passamos pelos nossos 3 dias? Momentos em que tudo parece silêncio, quando não ouvimos respostas, quando acreditamos que é o fim. Mas assim como Cristo ressuscitou, sempre há uma manhã preparada onde a pedra é removida e a vida triunfa sobre a morte. O silêncio de Deus muitas vezes não é rejeição, é ensino. É no silêncio que aprendemos a confiar, que somos moldados a esperar, que descobrimos que mesmo quando não vemos nada acontecendo, o céu está em movimento. E quando a madrugada do 3º dia chegou, a cena mudou. Um terremoto abalou a terra e um anjo do Senhor removeu a pedra, não para libertar Jesus, mas para revelar ao mundo que ele já havia ressuscitado. O túmulo vazio se tornou o maior símbolo de vitória da história. Mas aqui está outro detalhe intrigante. A ressurreição não foi apenas uma volta à vida, foi a inauguração de uma nova realidade. Cristo não apenas venceu a morte,
ele redefiniu o destino da humanidade. Não apenas saiu do túmulo, mas abriu um caminho eterno para todos aqueles que nele creem. E se pensarmos bem, o mistério dos 3 dias permanece até hoje como uma lição viva. Ele nos mostra que o que parece derrota pode ser, na verdade, parte de uma vitória maior. O que parece silêncio pode ser o momento em que Deus trabalha de forma mais profunda. O inimigo acreditou que havia vencido. O inferno celebrou. Mas mal sabia ele que estava diante da sua própria queda. A cruz, que parecia sinal de derrota, se tornou trono de vitória. O túmulo, que parecia prisão, se transformou em palco da ressurreição. No fim, a grande revelação é esta: se Cristo venceu nos 3 dias mais sombrios da história, nós também podemos vencer nos nossos dias de escuridão. Nenhuma noite dura para sempre. Nenhuma dor é eterna. Sempre há uma manhã de ressurreição para aqueles que esperam no Senhor. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe este vídeo com alguém especial. Você pode ser usado por Deus para levar esperança a quem mais precisa. O mistério dos 3 dias continua a ecoar até hoje, não como um segredo impenetrável, mas como um convite à reflexão, à fé e à esperança. Ele nos mostra que o silêncio de Deus é parte de sua voz, que a morte não é o fim e que a vida sempre triunfa no final. E a pergunta que fica para você é simples, mas profunda. Quando a trombeta soar, você estará pronto para viver a eternidade ao lado de aquele que venceu a morte? Alguns antigos relatos apócrifos e tradições orais falam que, ao descer às regiões mais profundas, Jesus proclamou sua vitória não apenas aos espíritos aprisionados, mas também estabeleceu a separação definitiva entre a luz e as trevas. Essa descida não foi um ato de fraqueza, mas a proclamação de que o domínio da morte tinha chegado ao fim. Outros estudiosos sugerem que esse tempo, nos 3 dias, representava a obra completa da redenção. No corpo, ele enfrentava a morte. No espírito, invadia os domínios do inimigo e, na alma, experimentava o peso do abandono humano. Assim, sua vitória não foi parcial, mas plena, alcançando todas as dimensões da existência. E há quem afirme que o próprio silêncio desses dias carrega um significado ainda mais profundo. Não era apenas um mundo esperando um milagre, era a eternidade aguardando o cumprimento de um decreto irrevogável. O universo inteiro estava suspenso entre a dor do Calvário e a glória da ressurreição. Imagine por um instante, enquanto Jerusalém dormia e os discípulos se escondiam, o invisível fervilhava. Anjos aguardavam a ordem para rolar a pedra, o inferno era invadido pela glória e o céu se preparava para testemunhar o ato final da redenção. 3 dias que pareceram uma eternidade para os homens, mas que foram suficientes para reescrever o destino da humanidade. E quando o 3º dia amanheceu, a história mudou para sempre. O túmulo vazio não foi apenas a prova da ressurreição, mas a assinatura final de Deus, confirmando que o plano estava completo. Os 3 dias de silêncio revelaram que nem a morte, nem o tempo, nem as trevas podem resistir ao poder do Filho de Deus. E é por isso que até hoje, o mistério desses 3 dias continua ecoando como um convite à fé, à esperança e à certeza de que, assim como ele venceu, também nós venceremos.